Saudações, Quase Nerd! Eu sou o professor Marcos Vina e esse é o 7º vídeo da nossa aula de função do segundo grau. Nesse vídeo você vai aprender a fazer o esboço da parábola. A gente vai fazer tudo do começo, como se você nunca tivesse visto essa matéria antes, com vários exemplos resolvidos passo a passo. Deixa o seu gostei no vídeo e se você for novo por aqui, se inscreve no canal. Dessa maneira você também vai se tornar um Quase Nerd. Partiu pra matéria? Quase Nerd. Vamos junto! Beleza, Quase Nerd. A gente está estudando as funções do segundo grau. Sempre que tem um x ao quadrado na fórmula, a gente chama a função de uma função do segundo grau. Por exemplo, y igual a 2x ao quadrado mais 5x mais 4. A gente viu que o gráfico de uma função do segundo grau é uma curva que a gente chama de parábola. Essa função daqui, por exemplo, tem como gráfico essa parábola daí. A gente já viu o que é o vértice da parábola. É esse ponto extremo dela, esse biquinho aqui. A gente viu também que os pontos onde a parábola cruza o eixo x, esses dois pontos daqui, a gente chama de raízes da função. Então, quando a parábola cruza o eixo x, a gente tem uma raiz. Em vídeos anteriores, a gente já descobriu como é que a gente encontra o vértice da parábola e como é que a gente encontra as raízes da parábola. Quase Nerd, todos os vídeos da aula de função do segundo grau estão com um link aqui na descrição. Se você não assistiu, pode dar um pulo lá. O número que multiplica o x ao quadrado na nossa função do segundo grau, a gente chama de a. Por exemplo, o a aqui vale 2. Esse a pode ser um número positivo ou esse a pode ser um número negativo. Quando o a é um número positivo, que nem acontece nesse exemplo, a nossa parábola é côncava para cima, parece que está dando um sorriso. É exatamente o que acontece aqui. Já quando A é um número negativo, a nossa parábola é côncava para baixo, ela está triste. A gente também já viu que a nossa parábola cruza o eixo y. A gente chama esse ponto onde a parábola cruza o eixo y de intercepto. E o valor da função naquele ponto é sempre o valor do c. É sempre o valor do número que está livre, solto, sem multiplicar o x, que nesse caso é o 4. Isso quer dizer que o intercepto dessa parábola é o 4. Essa parábola cruza o eixo y, onde a função vale 4. Quase Nerd, perceba que só de ter a fórmula da função do segundo grau, só de ter a lei da função, a gente já consegue encontrar um monte de informações sobre a parábola. A gente consegue encontrar o vértice, as raízes, a concavidade, se ela é côncava para cima ou para baixo, e a gente encontra também o intercepto. Todas essas informações vão ajudar a gente a desenhar, a esboçar o gráfico que representa essa função do segundo grau. É isso que a gente vai fazer nesse vídeo daqui. Dá uma olhada no primeiro exercício. Esboce o gráfico de y é igual a x ao quadrado menos 3x mais 2. Beleza, então vamos encontrar as raízes, o vértice, a concavidade e o intercepto. Vamos começar pelas raízes. Para encontrar as raízes de uma função do segundo grau, a gente usa a fórmula de Bhaskara. Para isso, basta a gente pegar a nossa função x ao quadrado menos 3x mais 2 e igualar a zero. A fórmula de Bhaskara é menos b mais ou menos a raiz do delta sobre 2a, sendo que esse delta que aparece aqui, ele é b ao quadrado menos 4ac. Bacana! Quem é esse a, esse b e esse c? Eles saem aqui da nossa função do segundo grau. O a é o número que está multiplicando o x ao quadrado. Quando não tem nada na frente do x ao quadrado, é porque esse número vale 1. O b é o número que está multiplicando o x, que nesse caso é menos 3. E o c é o número que está solto, independente, que nesse caso é o 2. Vamos substituir, então, o a, o b e o c que a gente encontrou aqui na fórmula de Bhaskara. No lugar do b vai entrar o menos 3, então a gente fica com menos 3 ao quadrado. Menos 4 vezes o valor de a, que é 1. E falta multiplicar pelo valor do c, que é 2. Vamos fazer essa conta para encontrar o delta. Menos 3 ao quadrado, menos 3 vezes menos 3 vai dar positivo, vai dar 9. Menos 4 vezes 1 dá menos 4, e menos 4 vezes 2 dá menos 8. Finalizando, 9 menos 8 dá 1. Então, a gente descobriu que o valor do delta é 1. Vamos encontrar as raízes usando a fórmula de Bhaskara. Aqui a gente tem menos b, sendo que o b vale menos 3. Então, a gente fica com menos 3. Perceba que um menos vem da fórmula de Bhaskara e o outro menos vem do próprio valor de b, que é negativo. Em seguida, a gente tem mais ou menos a raiz do delta, que a gente viu que dá 1. E a parte de baixo da fração é 2 vezes a, e o a vale 1.
Então, a gente fica com 2 vezes 1. Menos com menos vai dar mais. A raiz de 1 é 1. E aqui embaixo, 2 vezes 1 dá 2. Agora, a gente tem 2 caminhos. A gente pode usar o sinal de mais ou o sinal de menos. Usando o sinal de mais, a gente fica com 3 mais 1, que dá 4, e continua dividindo por 2. 4 sobre 2 vai dar 2. O outro caminho, agora, usando o sinal de menos. 3 menos 1 dá 2, e a gente continua dividindo por 2. 2 dividido por 2, uma coisa dividida por ela mesma, dá sempre 1. Bacana! Lembra que as raízes são exatamente os valores de x que a gente encontra aqui usando a fórmula de Bhaskara. Então, esses 2 valores aqui são as raízes. Uma das raízes vale 1 e a outra raiz vale 2. A fórmula de Bhaskara deu pra gente essas 2 raízes. Show de bola! Então, a gente queria encontrar as raízes dessa função do segundo grau para elas ajudarem a gente a esboçar o gráfico. Já encontramos essas 2 raízes, 1 e 2. Agora vamos procurar qual é o vértice da função. Lembrando que o vértice é um ponto e todo ponto tem coordenadas x e y. A gente quer encontrar a coordenada x do vértice e a coordenada y do vértice. Para encontrar a coordenada x do vértice, a gente usa a fórmula menos b sobre 2a. A gente já tem os valores de a e b aqui em cima. Então, menos b vai virar menos o valor de b, que é menos 3. E 2 vezes a vai virar 2 vezes 1, que é o valor de a. De novo, a gente tem 2 sinais de menos. Um veio da própria fórmula e o outro veio do valor de b, que é negativo. Menos com menos vai dar mais, então a gente fica com 3 na parte de cima da fração e na parte de baixo 2 vezes 1 dá 2. 3 dividido por 2 dá 1,5. Bacana, então a gente achou a coordenada x do vértice. Como é que a gente pode encontrar a coordenada y do vértice? Se a gente já tem a coordenada x, basta a gente pegar esse valor da coordenada x, 1,5, e jogar aqui na lei da função. Fazendo essa conta, a gente descobre o valor de y do vértice. Então, bacana, todo lugar onde tem x eu vou colocar 1,5. O valor de y, então, vai ser dado por 1,5 ao quadrado menos 3 vezes 1,5 mais 2, que já estava aqui e eu só copiei. Perceba que todo lugar onde tinha x entrou o número 1,5. Vamos fazer essa continha agora. 1,5 ao quadrado é 1,5 vezes ele mesmo, que dá 2,25. Menos 3 vezes 1,5 dá menos 4,5. E a gente continua com mais 2 que já estava ali. Bacana! 2,25 menos 4,5 dá negativo, dá menos 2,25. E menos 2,25 mais 2 dá menos 0,25. Então, o valor de y do vértice que a gente encontrou foi menos 0,25. A gente já tinha encontrado a coordenada x do vértice, 1,5, e agora a gente encontrou a coordenada y do vértice, menos 0,25. Então, a gente encontrou as coordenadas desse ponto que é o vértice. Vamos deixá-las anotadas aqui, porque agora a gente vai colocar no gráfico as informações que a gente já tem. Vamos começar com as raízes. A gente descobriu que as raízes são 1 e 2. Lembra que as raízes são os valores de x onde a parábola cruza o eixo x. Como as raízes são 1 e 2, isso quer dizer que a parábola vai cruzar o eixo x em 1 e 2. Show de bola! Próxima informação, o vértice. Onde é que eu vou colocar o vértice? O vértice é o ponto de coordenada x 1,5 e coordenada y negativa, menos 0,25. Aqui no gráfico, qual é o ponto que tem coordenada x 1,5 e coordenada y menos 0,25? É esse ponto daqui. Bacana, então a gente já colocou no nosso plano cartesiano, no nosso eixo xy, tanto as raízes da parábola quanto o vértice da parábola. Próxima informação que a gente tem é sobre o intercepto, onde a parábola cruza o eixo y. A gente sabe que isso acontece onde o y vale c, e o nosso c aqui vale 2. Isso significa que a parábola vai cruzar o eixo y no ponto 2. Show de bola! Então, a gente já sabe que a nossa parábola passa por esse ponto, por esse daqui é o vértice, é o ponto mais extremo, e depois nossa parábola também passa por esse ponto. Próxima informação que a gente tem é sobre a concavidade. A nossa parábola vai ser côncava para cima, feliz, ou côncava para baixo, triste. Basta a gente olhar para o nosso valor de a. Aqui o nosso a vale 1. 1 é um número positivo. Isso significa que a parábola vai ser
feliz, côncava para cima. Quase nerd, agora a gente vai olhar para todas as informações que a gente tem e vai tentar esboçar, desenhar a parábola. A gente sabe que a parábola tem que passar por todos esses pontos daqui. A gente sabe que esse ponto daqui, o vértice, é o ponto mais extremo da parábola, é o biquinho dela, e a gente sabe que a parábola tem que ser côncava para cima, tem que ser feliz. Então ela tem que vir de cima, ir descendo, passar por esse ponto, passar por esse outro ponto. Aqui é o vértice, é o ponto mais baixo, depois ela volta a subir e passa por esse ponto daqui. Ela vai ficar mais ou menos com essa cara que está aí. Esse é o esboço da parábola. É essa parábola daqui que representa a função y igual a x² menos 3x mais 2. Então está resolvido esse exercício. Quase nerd, se você ficou com alguma dúvida, escreve a sua pergunta aqui embaixo nos comentários. Se você quiser assistir esse exercício de novo, aqui na descrição do vídeo tem um link que você clica e o vídeo volta para o início do exercício. Depois que o vídeo terminar, dá um pulo no quasenerd.com.br porque a gente separou uma lista de exercícios para você treinar. Lá no site você também encontra todos os vídeos Quase Nerd organizados por aula e por matéria. Toda vez que a gente tiver que esboçar o gráfico de uma parábola, de uma função do segundo grau, a gente vai sempre calcular as raízes, o vértice, o intercepto e ver se a parábola é côncava para cima ou côncava para baixo. Com todas essas informações, a gente consegue fazer um desenho bastante razoável, um bom esboço da parábola. Vamos fazer mais um exercício para fixar isso daí. Esboce o gráfico de y igual a menos x² mais 6x menos 5. Vamos começar novamente pelas raízes. Para isso, a gente usa a fórmula de Bhaskara. Basta pegar a nossa função e igualar a zero. A fórmula de Bhaskara é menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. E o delta é b² menos 4ac. O a é o número que está multiplicando x², que nesse caso vale menos 1. Lembra que quando é um sinal de menos na frente, você pode imaginar que o número menos 1 está ali na frente multiplicando. Show! O b, o número que está multiplicando x, é o 6 e o c é o menos 5. Jogando aqui no delta, o b vai ser 6. Em seguida, a gente tem menos 4, que multiplica o a, que vale menos 1, e multiplica também o c, que vale menos 5. 6², 6 vezes 6 dá 36, menos 4 vezes menos 1 dá mais 4, e mais 4 vezes menos 5 dá menos 20. Seguindo com a conta, 36 menos 20 dá 16. Então, a gente descobre que o delta vale 16. Bacana, vamos agora para a fórmula de Bhaskara. Menos b, o b vale 6, vai virar menos 6. Em seguida, a gente tem mais ou menos a raiz do delta, que a gente viu que vale 16. E na parte de baixo da fração, a gente tem 2 vezes o a, que vale menos 1. Vamos simplificar. A raiz de 16 dá 4. Então, a gente fica com menos 6 mais ou menos 4. E 2 vezes menos 1 dá menos 2. Agora, a gente tem dois caminhos, o sinal de mais ou o sinal de menos. Se a gente usar o sinal de mais, menos 6 mais 4 dá menos 2. E a gente continua com menos 2 na parte de baixo da fração. Menos 2 dividido por menos 2, uma coisa dividida por ela mesma, dá sempre 1. Bacana, então seguindo o caminho do mais, a gente achou 1 para a raiz. E seguindo o caminho do menos. Menos 6 menos 4 dá menos 10. E a gente continua com menos 2 embaixo. Menos 10 sobre menos 2, menos com menos vai dar mais. E 10 sobre 2 dá 5. Esses dois valores de x são as nossas raízes que a fórmula de Bhaskara deu para a gente. Então, a gente tem duas raízes. Uma das raízes vale 1 e a outra raiz vale 5. A gente queria achar as raízes para ajudar a gente a esboçar o gráfico dessa função. Já achamos as raízes, vamos deixá-las anotadas aqui e agora a gente vai encontrar o vértice dessa função. O vértice é um ponto e por isso ele tem coordenadas x e y. A coordenada x é dada pela fórmula menos b sobre 2a, sendo que o b vale 6 e o a vale menos 1. Então, vamos colocar ali na nossa fórmula. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Menos com menos dá mais. E 6 sobre 2 dá 3. Então, a coordenada x do vértice vale 3. Bacana. E a coordenada y do vértice? Basta pegar o valor de x que a gente já encontrou e jogar aqui na lei da função. Todo lugar onde tem x eu vou colocar 3. Então, o y, que é dado pela fórmula menos x² mais 6 vezes x menos 5, vai virar menos 3² mais 6 vezes 3 menos 5. Entrou 3 no lugar do x.
3 ao quadrado dá 9, com menos na frente, menos 9. 6 vezes 3 dá 18 e o menos 5 continua lá. Menos 9 com mais 18 dá mais 9, positivo. E mais 9 menos 5 dá mais 4. Então, a gente descobre que o y do vértice vale 4. Legal, a gente já tinha encontrado as raízes e agora a gente achou o x e o y do vértice. Vamos deixar isso anotado, porque agora a gente vai colocar as raízes e o vértice no plano cartesiano. As raízes são 1 e 5. Então, a parábola vai cruzar o eixo x no ponto 1 e no ponto 5. E o vértice? O vértice tem coordenadas 3 e 4. Qual é o ponto no gráfico que tem coordenada x igual a 3 e coordenada y igual a 4? É esse ponto daí, onde essas retinhas tracejadas se cruzam. Então, a gente já colocou no gráfico as raízes e o vértice. A nossa parábola vai ter que passar por esses 3 pontos aqui. Próxima informação é sobre o intercepto, onde a parábola cruza o eixo y. Basta a gente olhar para o valor de c, que nesse caso é menos 5. A nossa parábola vai cruzar o eixo y, onde a função vale menos 5. Aqui. Próxima informação que a gente tem é sobre a concavidade. Nossa parábola é côncava para cima ou côncava para baixo? Basta olhar para o valor de a. Aqui o nosso a vale menos 1. Menos 1 é negativo. Então, a nossa parábola vai ser côncava para baixo. Com todas essas informações, a gente pode fazer um desenho, um esboço da parábola. A gente sabe que a parábola vai passar por esses 4 pontos, a gente sabe que a parábola tem que ser côncava para baixo e a gente sabe que o vértice, esse ponto daqui, é o valor extremo da parábola. Então, fazendo um desenho bastante razoável, a gente encontra esse esboço de parábola aqui. Ele não precisa ser perfeito, mas a parábola tem que passar por todos esses pontos, o vértice tem que ser o ponto mais extremo da parábola e ela tem que ser côncava para baixo. Quase nerd, perceba que para fazer o esboço da parábola é sempre o mesmo passo a passo. A gente vai achar as raízes, o vértice, o intercepto e a concavidade da parábola. Os 2 exercícios que a gente fez foram bastante parecidos. Se você ficou com alguma dúvida, coloca a sua pergunta aqui embaixo nos comentários. Se você não teve dúvida, diz aqui para mim nos comentários se você está achando essa matéria fácil, média ou difícil. Uma outra coisa que a gente vai precisar fazer em provas sobre função do segundo grau é o estudo do sinal. Existe um passo a passo para a gente fazer isso, e essa é a matéria do nosso próximo vídeo. Quase nerd, se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, deixa o seu gostei. E se você é novo por aqui, se inscreve no canal. Dessa maneira, você também vai se tornar um Quase Nerd. No nosso site, o quasenerd.com.br, você encontra listas de exercício e todos os vídeos Quase Nerd organizados por aula e por matéria. Um abraço do Vina e até sempre!